Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 16, versículo 26. Mateus capítulo 16. Nós vamos meditar a partir do versículo 26. Repita comigo aqui. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Muda a tradução. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro, riqueza, fama, sucesso, mas perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Qual é a vantagem de conquistar tudo que se deseja, mas perder a si mesmo? Forte essa tradução, né? Sim ou não? Ou o que vocês teriam para dar em troca da sua alma? Ouça o que eu vou ler para você. Sabe quantos minutos há um dia? Minutos no dia? 1440 minutos. Quantas horas há em uma semana? 168. Você sabe que ninguém pode, com toda a riqueza ou com toda a sua sabedoria, ninguém pode comprar mais hora ou menos, aumentar os minutos ou diminuir. É verdade ou não é? Ninguém pode fazer. Pode ser o mais sábio de todos, os cientistas, pode ser o mais rico de todos, não muda nada, absolutamente nada. E você sabe que foi feita uma pesquisa, um pesquisador, ele entrevistou cerca de 300 atletas e perguntou para esses 300 atletas quem estaria disposto a tomar uma determinada droga, vou usar essa palavra, droga, que possibilitaria esses atletas a ganhar a medalha de ouro, mas reduziria drasticamente o seu tempo de vida, durariam apenas, no máximo, 5 anos, teriam 5 anos de vida. Qual que você acredita que seja o resultado dessa pesquisa? Mais da metade responderam que aceitaria, porque para elas é mais importante ganhar a medalha de ouro do que a própria vida. É mais importante ganhar a medalha de ouro do que a própria vida, que ao meu ver é uma ignorância muito grande, porque quando fala de vida está vendo só enxergando algo terreno, no nível terreno só, uma glória imediata. Mas é o que muitos se esquecem, que existe vida após e uma eternidade. Aí que está o grande problema. A eternidade nos espera. Mas é chocante imaginar que as pessoas estão mais preocupadas
com as medalhas, os tesouros, as conquistas terrenas do que com a sua própria vida. É mais importante para as pessoas as conquistas materiais, uma glória terrena, do que a sua vida, porque elas estão dispostas a abrir mão da sua vida por uma glória momentânea. Amém? Nós poderíamos dizer assim: nossa, que absurdo, bispo, que chocante. As pessoas, esses atletas, mais da metade responderam que estariam dispostas a tomar para ganhar o ouro, mas viver somente 5 anos e após isso acabou? É chocante? É chocante. Mas se realizarmos se meditarmos mais profundamente, isso acontece todos os dias no nosso meio. Existem pessoas que estão tão envolvidas com a sua vida, tão envolvidas com as suas conquistas, tão envolvidas com as suas realizações pessoais e materiais, que se esquecem da própria vida, que se esquecem que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. E aí, nós podemos analisar e refletir sobre algumas coisas mais profundas, né? Recentemente saiu uma reportagem na Veja, e esse não é o primeiro caso, existem outros casos. Esse é o caso que veio à tona pela notoriedade da figura, né, do personagem. Então, explodiu na mídia, mas casos como este existem aos milhares por aí. Existem numa quantidade que nem podemos imaginar. Mas saiu recentemente uma reportagem na Veja sobre aquele atleta, o corredor lá, o Schumacher, corredor de Fórmula 1 lá, campeão, né? Quantas vezes foi campeão mundial? 7, não é? 7 vezes campeão mundial. A fortuna era uma coisa assim, absurda. O que conquistou, porque na sua época houve um momento que se tornou o atleta mais bem pago do mundo. Amém? Então, acumulou na sua trajetória uma fortuna gigantesca. Não vou falar incalculável, porque não é isso. Mas, após o acidente, foi um acidente do quê? Esquiando, né? Isso, olha que coisa, esquiando, hein? Não foi nem na própria profissão. E aí, entrou em coma, e de lá para cá, quanto tempo faz isso? Quantos anos? 3 a 4 anos. Para mantê-lo vivo ainda, o gasto estava monstruoso. A fortuna já foi. Não existe mais fortuna. Já foi. Assim como outros, né? Como outros. Não sei se vocês viram a polêmica que estava. Eu acompanhei isso um pouco mais de perto, do próprio o ex-presidente, o ex-primeiro-ministro de Israel também, que o governo estava num debate sem fim, porque ele estava em coma e o custo para mantê-lo vivo era absurdo para o governo. Então, por que mantê-lo vivo? Por que manter, se não haveria mais possibilidade alguma desse homem voltar à sua vida, às suas atividades normais, ser alguém normal? E está essa guerra aí até hoje, não sei, não acompanhei mais, não sei como é que está isso, mas existiu uma briga no governo
porque o custo para mantê-lo vivo estava uma coisa absurda. E aí eu faço uma pergunta: será que o Schumacher, ele trocaria tudo o que ele tinha pela vida de qualquer morador de rua aí? Para andar, para ouvir, para comer, para respirar, para ter uma possibilidade de fazer alguma coisa, de ser um ser humano normal, comum? O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? E nós devemos pensar sobre isso, porque você tem o bem mais precioso, que é a sua vida. É a sua vida, você respira. Pelo que eu observo aqui, todos, não há nada que o impossibilite fazer tudo que um ser humano pode fazer, normal, come, bebe, anda, está aqui com a oportunidade linda de ouvir a palavra, que recebendo essa palavra, com oportunidade a maior de todas, de alcançar a sua salvação, de fazer uma reflexão profunda do que realmente é importante nessa vida, o que realmente tem valor. Não estou, você vai entender muito bem que eu não estou desprezando absolutamente nada, nós estamos organizando as coisas, porque as coisas, os valores estão completamente invertidos, estão completamente bagunçados. As pessoas têm colocado o seu foco. Você vê, o exemplo que eu citei, nem a vida mais não tem importância. As pessoas, elas dão tudo por algo terreno, e é o que eu sempre digo, né? As pessoas nunca sabem o que querem. É verdade ou não é? Tem gente que está de carro velho, não suporta carro velho, quer andar no carro novo. Tem gente que carro novo está comprando relíquia, né? Está fazendo carro velho, ajeitando, porque quer andar no carro velho para ter o... E assim por diante, né? Gente que mora em casa grande não quer casa grande, quer casa pequena. Tem gente que mora em casa pequena, quer casa grande. Não é verdade? E aí vai. Poderíamos passar um bom tempo aqui falando das coisas que são... Vamos lá. Pode passar. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Lucas 16, 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo, diga comigo, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, inferno, local de tormento, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima, viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água
e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas. Diga comigo, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa parábola, eu quero que você preste bastante atenção, que eu vou trazer 2 lados dessa parábola. Nós já pregamos várias vezes trazendo essa mensagem e mostrando como as coisas funcionam, né? Existem 3 personagens aqui. 3 personagens. Existe o rico, que viveu a sua vida somente desfrutando, só preocupado vivendo as coisas desta vida, só preocupado com o luxo, só preocupado com a imagem, só preocupado com o status, só preocupado com as coisas terrenas. Pouco se importava com as coisas de Deus. Não teve interesse algum. Nós vemos a figura do pobre, do mendigo, que viveu uma vida miserável. Grave o que eu vou mostrar, porque eu já preguei várias vezes sobre essa mensagem, mostrando que também um cristão, ele pode ter fé para salvação e não ter fé para outra coisa mais. Ter fé para salvação. Está o exemplo aqui. Ele pode ter a fé única, exclusivamente para a salvação. Caminha numa fé passiva, numa fé acomodada e etc. Mas não vou trazer esse lado hoje. Mas nós vamos trazer uma reflexão bastante profunda, que, contudo, com todas as suas dificuldades, com todas as suas limitações, com todos os seus sofrimentos, este homem dá um exemplo de quem não se corrompeu, de quem não abandonou a sua fé por causa das suas dificuldades, por causa das suas dores, por causa dos seus problemas, da sua limitação, da sua vida miserável. Ele manteve a fé. O texto diz que os 2 morreram. Para onde foi o rico? Para onde foi o rico? Para o inferno.
Para onde foi o mendigo Lázaro? Salvo, salvação. Então, entre as duas situações, entre alguém que só se preocupa com as coisas dessa terra, só se preocupa com as coisas dessa vida, que prioriza somente as coisas terrenas, está vivendo um vidão, está vivendo uma vida em prosperidade, abundância, curtindo, desfrutando, e entre aquele, porque essa também, agora eu disse que ia trazer duas visões, essa também é a visão que o mundo tem de nós os cristãos. O mundo, as pessoas do mundo olham para nós e nos vê como pessoas miseráveis, pessoas que não vivem, que não têm vida, pessoas, porque se você não faz isso, você não vive, se você não faz aquilo, você não vive, você não curte as coisas boas dessa vida, você vive aí, só vive envolvido com coisas de Deus, só envolvido, não se mistura, não curte, não se diverte. O mundo olha para nós como pessoas miseráveis. Eles curtem a vida, eles sabem se divertir, eles sabem o que é bom nessa vida. Nós não, nós somos um povo que não pensa, nós somos um povo miserável, um povo medíocre, cheio de chagas, porque inclusive é mais ou menos assim, né? Então às vezes parece que ele está até com alguma coisa contagiosa. É verdade ou não é? Sim ou não? Só que o próprio Senhor Jesus, quem está contando essa parábola é o Senhor Jesus, e Ele está mostrando qual será o fim de cada um, para onde vai cada um. Quando o rico, ele avistou, ele teve aquela visão, ele viu o pai Abraão e Lázaro sendo consolado. Sendo consolado significa nunca mais passaria pelas dores, humilhações, sofrimento que até então passou. Nunca mais viveria aquilo que até então estava vivendo. Agora é consolo eterno, paz eterna, vida e vida em abundância. E aquele que só viveu a vida, que só curtiu a vida, que só se preocupou com as coisas dessa vida e nada mais, tormento eterno, sofrimento eterno. E aqui fechamos o raciocínio da primeira leitura. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? E o que dará o homem em recompensa da sua? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Por isso nós precisamos organizar as coisas. Nós precisamos colocar as coisas no lugar certo e priorizar. Eu faço essa pergunta. Olha como nós somos, e daqui a pouco nós vamos ler, como nós não somos nada. Nós somos pó, nós somos vapor. Hoje nós estamos, amanhã não estamos. Não importa quanta fortuna você acumule, não importa quanta riqueza você acumule. Citamos o exemplo de quem? De quem? Schumacher. Se o Schumacher pudesse comprar a vida, a saúde, recuperar, ele teria comprado. Levou um tempo acumulando a fortuna, agora gasta a sua fortuna para tentar se manter vivo. Gasta toda a sua riqueza para tentar se manter vivo, respirando. Aliás, nem ele, a família, né? Que ele mesmo não tem condições de opinar e fazer nada. É por isso que nós precisamos nos centrar e colocar as coisas na ordem certa. Porque, como eu disse, você vê que as pessoas, elas hoje, a pesquisa que eu citei, ela não é diferente do que acontece hoje no nosso meio. Observe que as pessoas, elas estão mais preocupadas. Se for para eu ganhar uma medalha de ouro,
eu tomar algo para ganhar uma medalha de ouro, mas eu reduzir, vou viver no máximo 5 anos, você vê que na pesquisa, mais da metade aceitaram, disseram, eu quero, eu faria. Nós poderíamos olhar e falar, mas que absurdo, gente, que onde esse povo está com a cabeça? Não, não é diferente quando nós priorizamos. Também nós estamos pouco preocupados com as coisas de Deus, muito pouco envolvidos com as coisas de Deus. Nós estamos vivendo como se esta fosse a única vida que fôssemos viver. Estamos envolvidos, é trabalho, envolvido com tanta coisa. Não, eu preciso, agora é hora de ganhar, agora é hora de fazer as coisas. E a vida está passando, o tempo está passando. E eu tenho o bem mais precioso e não consigo enxergar. Porque com todo o dinheiro que você tem, você não pode acrescentar e comprar 1 minuto a mais. Com todo o dinheiro que você tiver, você não pode comprar 1 hora a mais do seu dia. Não, eu quero que o meu dia seja um pouquinho maior do que o do outro ali, ó. Eu quero comprar, acrescenta aí 1 hora a mais no meu dia. Alguém pode fazer isso? Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode comprar o tempo. Ninguém pode comprar o tempo. E nós precisamos colocar, porque muitas vezes você vê que a vida da pessoa, ela vai, é uma glória, glória. Sem Deus, daqui a pouco, tudo foi ilusão, tudo foi loucura, porque a pessoa somente se preocupou com as coisas desta vida e nada mais. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder? Entre o rico e o mendigo, quem se saiu melhor? Então você vê que o rico é mais miserável do que o outro. Entre o rico e o mendigo, quem saiu melhor nessa situação? O mendigo. Porque com todas as suas lutas, com todas as suas dificuldades, com todas as suas limitações, com todas as suas chagas, ele não se corrompeu, ele não abandonou a sua fé, ele permaneceu ali com todas certamente as humilhações, as críticas. Ele não teve a fé para mudar aquela situação, mas ele teve a fé para manter, para se manter, sem se corromper, sem perder a fé, sem perder o alvo. Foi uma grande vitória? Foi, não foi? Temos nesse meio aí o equilíbrio dos dois. Quem estava ali no meio? Quem estava ali no meio entre eles? Quem? Abraão, que foi muito rico e foi salvo, porque a sua riqueza não era a sua maior riqueza, o seu tesouro não era a sua maior riqueza. Um homem que soube priorizar a Deus, usou a sua riqueza para servir a Deus. Tudo que Deus pediu, ele deu. Ele viveu em prol dos propósitos de Deus. E grave que o mundo olha para nós como o mendigo Lázaro. Povo desprovido de inteligência, um povo que não vive, não tem vida, vive a vida miserável. Os miseráveis, o mendigo aqui foi consolado. E aqueles que viveram o seu tempo de glória, agora chegou a hora de pagar o preço. Porque o Senhor nunca foi o seu maior tesouro, nunca foi a sua maior riqueza. Cuidado que você já tem o bem mais precioso. O Schumacher trocaria a vida dele por qualquer... Não vou nem dizer para vocês, porque vocês são pessoas que estão abençoados, mas o mais miserável lá fora, ele trocaria a vida dele para estar no lugar daquelas pessoas, porque ainda com toda a dificuldade, aquelas pessoas têm oportunidade, estão vivas, têm oportunidade, elas vão, elas vêm, elas comem, elas
têm a sua mente livre, podem mudar a sua situação através da sua fé. Ele não pode. Tudo que lutou tanto para conquistar foi muito rápido embora, só para tentar se manter vivo. Para tentar se manter vivo. E está vegetando. Passa. Lucas 12, versículo 16. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. E direi a mim mesmo: você... Está errado, pulou aí, não pulou? Direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse. Primeira coisa, eu quero que você repita comigo uma coisa importantíssima, para que você fale para você todos os dias. Diga comigo: meu descanso não é aqui. Cuidado, que o seu descanso não é aqui. O nosso descanso não é aqui. Enquanto nós estamos aqui, ainda nós estamos na guerra, nós estamos na luta e lutando ainda para a nossa salvação. Não tem nada certo. Não tem nada garantido. Um momento de distração, um momento na carne. Você já prestou atenção que direto a gente está na carne? Já prestou atenção nisso? Que direto a gente está na carne. Cede um pouquinho a carne e vê como é que ela te domina. Cede um pouquinho a ela e veja como ela domina a situação. É como eu preguei outro dia. Daqui a pouco a igreja é estranha para você. O mundo, você está familiarizado com o mundo. A igreja é estranha. A palavra de Deus é estranha para você. Para você vir para a igreja é uma guerra, é uma luta. Cede um pouquinho e ela vai te dominando. Ela vai te dominando. Vai batendo aquela preguiça, vai batendo aquela insatisfação, vai batendo. Tem hora que você não sabe nem o porquê, mas você não quer. Você não sabe nem o que está acontecendo dentro de você, porque ela já dominou. É assim ou não é? Você não sabe nem o que está acontecendo dentro de você. Você só sabe que você está numa insatisfação, você está numa guerra interna, numa guerra de conflitos, né? Há uma guerra dentro de você e você não sabe. Você sabe que tem que vir para a igreja, sabe que tem que buscar a Deus, mas não tem força, não tem ânimo, não consegue tomar as decisões certas. E eu sempre digo uma coisa, vou te dizer uma coisa importante hoje, grave. Eu particularmente, eu sei quando uma pessoa vai cair. Quando o diabo priva ela de ouvir a palavra. Ele cria tanto embaraço, tanto embaraço, tanto embaraço, tanto embaraço, que ela passa um tempo sem ouvir a palavra. Ela não consegue ouvir a palavra, ela não consegue tirar tempo, porque Deus quer falar com ela, Deus quer despertá-la, Deus quer quebrar aquele laço que o diabo está armando. Mas o diabo vai privando ela de ouvir a palavra não entra. Ela não tem discernimento, ela não tem visão, a palavra não limpa. É quando o diabo está armando para poder destruir a vida de uma pessoa. Por isso que geralmente quando a pessoa, ele passa um tempo, quando ele volta cheio de problemas. Já prestou atenção? E ainda, graças a Deus, quando tem tempo para voltar. Mas chega cheio de problemas. Direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, diga comigo: Deus lhe disse, insensato. Tem outra tradução que está escrita assim: louco. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Louco. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, diga comigo, mas não é rico para com Deus. Qual é a maior riqueza que você deve se preocupar? Qual é a maior riqueza que você deve se preocupar? Em ser rico para com Deus. Ser rico no seu relacionamento, na sua comunhão, estar na direção de Deus, porque assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Deus o chama de ou insensato. Muda a tradução, volta a outra, por favor.
Volta desde o início. Propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Arrazoava entre si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e forga. Vai curtir a vida, né? Mas Deus lhe disse, diga comigo em voz alta, diga mais uma vez por favor, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Não passa de um louco, não passa de um insensato. Passa. 1 Pedro 1,9 diz: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Qual é o alvo da sua fé? Qual é o alvo da sua fé? A salvação da sua alma. Você está alcançando o alvo da sua fé? Quando a pessoa diz assim: eu estou no auge da fé, é quando a sua salvação está em primeiro lugar. E quando você tem a certeza dessa salvação, por quê? Porque nós vamos atingindo um nível de maturidade tão grande. Olha para mim, por favor. Sabe quando você vai entender e ter o discernimento que você está num bom nível espiritual? Quando você anda num temor, lembre-se que não é medo. Quando você anda num temor e numa comunhão tão profunda com Deus, com o Espírito Santo, que você se torna uma pessoa altamente, olha a palavra, altamente sensível ao que agrada e o que desagrada a Deus. Exemplo, se nós estamos conversando e porventura eu soltar uma palavra que não seja exatamente aquilo, rigorosamente aquilo, que há um acréscimo, ou aquilo já faz, volto e reparo, não vou deixar passar, porque Deus está nos medindo nos mínimos detalhes. Não ignore aquilo que Deus não vai ignorar. E sabe quando nós estamos crescendo? Quando realmente há aquela mudança interna. Quando nós procuramos na nossa consciência, quando nós procuramos no nosso coração, nós estamos em paz com Deus, em paz com os homens, nada me acusa. Nós estamos no caminho. Nós estamos no caminho. Esse alto nível de sensibilidade é que faz de você realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus. E é isso que nós temos que investir. Porque, como nós temos falado nos últimos meses, Deus não quer saber o que você está fazendo. Você pode fazer o que você quiser e está perdendo o seu tempo. Você pode estar fazendo muita caridade, fazendo uma série de coisas que você acha que é importante aos olhos dos homens. Mas Deus quer saber por que você está fazendo, quais são as suas intenções e motivações. Porque é muito fácil. Às vezes as pessoas, elas se enganam dizendo que estão fazendo boas obras. Mas por que você está fazendo? Porque tem gente que faz, mas eles faz simplesmente para o quê? Para ser visto, para aparecer. É verdade ou não é? Buscando uma glória, uma recompensa terrena, simplesmente. Perdeu o seu galardão, não tem recompensa alguma para essas obras. Porque Deus quer saber o porquê você faz. Nós precisamos trabalhar o nosso interior.
Nós precisamos trabalhar esse alto nível de sensibilidade, de comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Isso realmente, isso nos satisfaz. Todos os dias, a bispa estava trazendo uma experiência que ela viveu agora, recente. Tem um médico em São Paulo, que é um médico próximo, amigo, e na verdade esse médico esteve aqui comigo, e ele esteve junto com a prima de uma prima da minha esposa, e ele namorava a prima da minha esposa na época, e ele esteve aqui, e ele esteve na igreja, e ele era de São Paulo, e depois a bispa foi para São Paulo, e posteriormente nós apresentamos, conheceu, e aí ficou um relacionamento bacana, né? O respeito, a amizade, etc. Esse médico tem um irmão dermatologista, que estava nos principais programas de televisão, nos principais, estava lá na Eliane, estava no Faro, estava na Globo em alguns programas, estava direto ele estava ali. Eu nem vi esse caso, até eu estou citando porque o irmão dele agora pediu para falar com a bispa, porque ele queria conversar com a bispa sobre o assunto. E você observa que, aparentemente, ele alcançou o auge, médico, cara bonito, reconhecido, no meio dos artistas, nos programas de televisão, e etc, etc, etc. E o último contato que a bispa teve com ele, ela falou de Jesus para ele e presenteou ele com a Bíblia. E agora, não sei se foi essa semana que passou, ele pulou do 15º andar e deu cabo à sua vida. Observe que dinheiro, fama, reconhecimento da profissão não preencheu o vazio que estava lá dentro, não trouxe satisfação. Você vê que a pessoa está aí e a vida não tem sentido. Quem olha de fora certamente olha e diz: pô, doutor fulano, que coisa, nossa, isso é o sonho de consumo de muitos, né? Reconhecido, jovem, profissional reconhecido, dinheiro, viagens e etc, etc, etc. O que leva uma pessoa a ter uma atitude como essa? Primeiro ponto, a falta de Deus. Por quê? O Senhor trouxe a nós palavras? As minhas palavras são palavras de vida. As minhas palavras são palavras de vida. Minha palavra traz vida. E quanto mais nós recebemos a palavra, mais vida recebemos, mais vida teremos. Não sei se vocês viram aí na televisão alguma reportagem, eu não vi nada, mas está aí os comentários, publicações e etc. Aí uma coisa interessante, olha uma coisa interessante também. De quem olhou e pesquisou, há muito poucos comentários dos artistas, muito poucos comentários. Então, quero dizer o seguinte: às vezes é tanta força para estar num meio, é tanto esforço para tentar fazer parte de uma sociedade, de ocupar uma posição terrena, e meu amigo, a hora que você estiver no fundo do poço, a hora que a coisa estiver desandada, ninguém nem quer saber o que aconteceu com você, quer nem saber, tão pouco se importando.
Quem se importa com você é Jesus. Ele deu sangue por você, não foi nem dinheiro. Nem dinheiro. Ele deu sangue, derramou o sangue por você. É muito mais do que dinheiro. Porque dar dinheiro é fácil, dar vida é outra história. É verdade ou não é? Porque dinheiro, tem muita mãe dando o filho por causa de dinheiro. É verdade ou não é? Tem muita mãe dando o filho por causa de dinheiro. Mas a vida... Então, nós precisamos aprender a colocar o nosso relacionamento com Deus, a nossa salvação, em primeiro lugar, que é o que nós vamos levar. Não adianta ser rico economicamente e ser miserável para com Deus. Trabalhe para que você seja rico diante de Deus, porque riqueza sem Deus pode dar em nada, absolutamente nada. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Esse é o alvo da sua fé, a salvação da sua alma. Passa, por favor. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. O homem, diga comigo, é como um sopro. Seus dias são como uma sombra passageira. Olha isso. O homem é como um sopro. Os seus dias são como uma sombra passageira. Nós devemos pensar. A vida passa. É como um sopro. A vida é como uma sombra. A sombra passou. Sumiu. Digo que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. Com seus olhos fechados e a mão no seu coração, você tem o bem maior, a maior riqueza. Você tem vida. Você tem vida. E tempo. Como disse, os mais ricos não poderiam comprar 1 minuto a mais no seu dia. 1 minuto a mais no seu dia. Nós precisamos estar atentos. E nós temos a oportunidade de fazermos isso hoje. Na parábola do rico e do Lázaro, o rico representa aquele tipo de pessoa que ele só vive preocupado com os prazeres terrenos,
só desfrutando dos prazeres terrenos, só preocupado com as coisas dessa vida e não tem um outro objetivo de vida a não ser as coisas dessa vida, terrenas. O mendigo representa aqueles que, com todas as dificuldades, todas as lutas, limitações, chagas, todos os problemas que ele passa, nada faz com que ele perca a sua fé. Ele não perde a sua salvação de vista. A sua salvação é o alvo, é o foco. Entre o rico que viveu todos os seus dias desfrutando de uma vida regalada, usando todo o seu tempo este que poderia ter sido utilizado para buscar a Deus, para servir a Deus, para servir a Deus, mas não usou. No final de tudo, ele perdeu a sua salvação e foi para o inferno, local de tormento. Quando ele pedia: Pai Abraão, então peça. Primeiro ele pedindo para refrescar, molhando a ponta do dedo na água e colocar na sua língua. Ele disse: não tem como, há um abismo entre nós aqui. Mas então mande que alguém avise os meus irmãos para que eles não venham para esse lugar. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouça. Lembrando que o Senhor disse assim: ainda que alguém ressuscite. Ressuscitar é diferente de alma penada passando por aí, viu? Essa conversa fiada. Ressuscite, ainda que alguém ressuscite, não adiantará. Eles têm os profetas. Sabe qual é a chance que nós temos? Essa de agora. A chance que você tem para crer é ouvindo os profetas, é ouvindo a palavra, é ouvindo o que Deus fala com você hoje, o que Deus fala com você agora. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Ô bispo, então eu não devo me preocupar com as coisas dessa terra? Não é nada disso. É que muitas pessoas não têm o equilíbrio. Não tem o equilíbrio, porque nós temos aqui nesse centro, nós temos o pai Abraão, que foi um homem muito abençoado por Deus, muito rico, mas que viveu para servir a Deus com as suas riquezas. Viveu para servir a Deus, não estava preocupado somente com as coisas dessa terra, somente preocupado com o lazer, somente preocupado em descansar, somente preocupado em amontoar para descansar, somente... Não. Um homem que usou a sua vida para fazer andar no propósito de Deus e para os propósitos de Deus. Então nós temos as três figuras aqui. Se o problema fosse a riqueza, Abraão não tinha ido para o céu. Claro isso, gente? Amém? Se o problema fosse a riqueza, Abraão não estaria lá. Ele não teria alcançado a coisa, porque foi riquíssimo. Não, o problema não estava na riqueza. O problema estava justamente, a Bíblia diz que aonde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Às vezes o coração da pessoa está somente nas coisas dessa vida, somente nas coisas terrenas, somente preocupado, seu único alvo são as coisas desta vida. E se esquece
que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, todas estas coisas nos serão acrescentadas. Todas elas. Todas serão acrescentadas. O que o homem dará, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que o teu nome está escrito no livro da vida? Nós trouxemos algumas reflexões importantíssimas, porque quando eu vejo uma situação como essa e outras mais, a exemplo do Schumacher, e tem muitas outras, esse é o caso que veio à tona pela sua publicidade, né, pela sua notoriedade, isso é de causar temor em qualquer um, porque o que adiantou? Tanta glória, tanta glória, tanta glória, tanta riqueza, agora está usando toda a riqueza para sobreviver, não é verdade? Então, nós precisamos estar atento, o que é a nossa maior riqueza? E a verdadeira riqueza? O que é a verdadeira riqueza? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Parabéns para Lázaro. Hoje qualquer probleminha que as pessoas enfrentam, elas estão largando de Jesus. Aqui está o exemplo de alguém que foi ao limite e guardou a sua fé. Alguém que desceu a uma situação insuportável. Como diz o texto, até os cães vinham lamber as suas feridas. Mas não perdeu o foco. Alcançou a sua salvação. Não perdeu a salvação por indignação, revolta, aonde está Deus, porque não, ele guardou, foi salvo. E o rico, que aparentemente parecia estar tão abençoado, e o rico, para onde foi? Para o inferno. Feche os seus olhos, e essa é uma oportunidade incrível que o Senhor dá a todos nós. Essa é uma oportunidade incrível, porque se Jesus nos chamar hoje, o que você tem vai ficar tudo aqui, viu? Nem essa roupa que você está vestido você vai levar. Se Jesus te chamar hoje, você não vai levar absolutamente nada. Se a trombeta soasse aqui, o seu carro ia ficar lá na rua agora. Se o Senhor Jesus, se a trombeta soasse agora, a roupa que você está vestindo ficaria aí no lugar, porque nem ela você vai levar. Seus brincos, seu relógio vai ficar aí, suas joias vão ficar aí, sua casa vai ficar aí, tudo vai ficar aí. E quando nós falamos da nossa salvação, nós estamos falando das verdadeiras riquezas, que o Senhor Jesus disse que se nós não somos fiéis com as riquezas terrenas, como nós seremos fiéis com as verdadeiras riquezas? Ou seja, há riquezas extraordinárias esperando por nós, que são as verdadeiras. Fale com Deus e coloca Deus na sua vida, o Senhor Jesus na sua vida, aonde Ele deve estar. Talvez Ele já não é o primeiro lugar mais. Talvez Ele já não esteja ocupando o primeiro lugar. Talvez você se distraiu com tantas coisas, envolvido com tantas coisas, tantas preocupações, tanta correria, tanta correria, tanta correria, tanta correria, tanta correria, e Ele já não está no lugar que Ele deveria estar, que é o primeiro. Se você tivesse uma riqueza incalculável, você não poderia comprar sua salvação e não poderia comprar um minuto a mais do seu tempo. Um minuto. Você é muito abençoado. Nós somos muito abençoados.
e temos o privilégio de ouvir uma mensagem como esta hoje. Deus fala conosco através de uma mensagem como esta hoje, e nos dando a oportunidade de fazer a escolha certa. Você vai sair daqui se sentindo um homem rico, um homem, uma mulher milionária, abençoado, porque você tem vida e você tem a sua salvação, que dinheiro nenhum pode comprar. Você está muito abençoado. Agora coloca Jesus em primeiro lugar. Tudo que eu quero está em ti. Talvez você tenha se preocupado: eu preciso acumular, eu preciso juntar, porque eu quero descansar, e eu preciso... Louco, Pois não há a sua segurança está em Deus. Louco, a sua segurança está em Deus. não se compara. Coloca Deus no lugar que Ele deve estar.